Olá, povão, tudo bem? Hoje eu vou falar do melhor tipo de pesquisa para a educação que existe. A melhor metodologia utilizada para se demonstrar que uma metodologia educacional é melhor ou não, né? E é aquela que é utilizada praticamente por todos os governos do mundo que têm educações assim de qualidade. É um tipo especial para quem tem acesso à gestão ou para quem é da gestão, que as gestões, de um modo geral, no mundo inteiro fazem muito esse tipo de delineamento de pesquisa que eu vou explicar. Ela é específica, né? Ela é ideal para a educação geral, sala de aula, escola, e não para a educação especial, que isso é um tema que eu falo muito, né? Que as melhores metodologias em geral são aquelas de delineamento do sujeito único. Mas eu vou explicar por quê aqui, vou explicar o que são. Mas para a educação, se um município quiser tomar uma decisão, por exemplo, ou um governo estadual, esse seria o ideal. Isso é o que a gente deveria ter 500 correndo em qualquer estado, vários correndo em vários municípios, sempre. E eu diria que é uma metodologia preciosa, principalmente para esses indivíduos. Por quê? Porque se você é um pesquisador individual, talvez você não tenha à disposição várias escolas. Nesse caso, você precisa de várias escolas, ou pelo menos várias salas de aula para poder implementar, muitas, né? Para poder implementar esse tipo de pesquisa. Então, é difícil para o pesquisador individual, a não ser que ele esteja ligado aí a uma instituição, né, com, digamos assim, uma articulação bem interessante. Mas eu vou explicar. Que tipo de pesquisa é esse? É chamado ensaio controlado randomizado por cluster, tá? Essa é a tradução que eu achei, assim, sem traduzir o final, né? Mas seria por agrupamento, tá? Mais ou menos isso. É o Cluster Randomized Controlled Trial, em inglês aí. Eu vou explicar para vocês como é que é esse tipo de metodologia, como ela funciona, né? Por que ela é tão interessante, que casos que a gente deveria utilizá-la, tá bom? Fica aí um pouquinho. Meu nome é Luciano Lacerda, eu sou historiador, mestre em História, doutor em Educação pela PUC São Paulo e fiz o estágio de pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da UFSCar. Eu estudo autismo e práticas baseadas em evidências, mas aqui a gente está falando mais de metodologia aqui desse canal, né? Metodologia da ciência, mas claro que não se restringe ao meu tema de pesquisa. Então vamos lá. Bom, qual que é o padrão ouro para grande parte dos processos de avaliação científica, para a gente entender se uma intervenção ela é melhor ou pior, na realidade, né? É o ensaio controlado randomizado. Acho que todo mundo já ouviu falar, pelo menos todo mundo que chega a ter um canal como esse, é porque já ouviu falar, né? Já conhece mais ou menos como é que funciona esse tipo de pesquisa e já ouviu, assim, talvez tenha tido alguma aula sobre isso, principalmente no contexto de remédio, de medicação. Como é que é? Só para relembrar aqui, de uma maneira bem simplificada aqui. Você pega um grupo muito grande de alguma população que tem uma certa condição de saúde, né, por exemplo, com certos aspectos ali. Você pega esse grupo bem grande, um grupo que seja representativo do grupo total, a gente chama essa representação de amostragem, né, essa amostra, e aí a gente pega essa amostra e divide, sorteia e divide, né, e aí você tem um grupo que está tomando, ou que está tendo uma certa intervenção, que pode ser ou não tomando remédio, né? E um outro grupo que não está, que em geral está tomando ali um placebo, alguma coisa que tem o mesmo cor, o mesmo cheiro, o mesmo gosto, ou que está tomando uma outra coisa, um outro medicamento que a gente sabe que é bom, ou sabe que tem um certo efeito, a gente quer fazer uma análise comparativa. Inclusive é isso mais que está tendo agora. Bom, isso é um ensaio controlado randomizado. Por que ele é randomizado? Porque eu sorteei esses indivíduos. De maneira aleatória, né? E por que ele é controlado? Porque eu controlo o que um está tomando e o outro está tomando. Eu consigo saber o que é a variável fundamental que está se mudando ali na realidade, né? Então, nesse ensaio controlado randomizado, eu consigo ter uma informação muito forte sobre a efetividade ou não de alguma coisa, ok? Tá bom. No entanto, por exemplo, a educação especial, é muito difícil fazer esse tipo de metodologia. Por quê? Porque nós temos uma variabilidade muito grande em termos de comportamento. Você pega uma pessoa com um transtorno do desenvolvimento, por exemplo, como o autismo, pega uma, faz uma análise. Ele tem certos comportamentos, tem certas coisas. Você pega outro, outro. Cada um é muito diferente, então a heterogeneidade é muito grande. E, além disso, as intervenções, de um modo geral, né, não estou falando para remédio, quando é remédio é outra coisa, mas as intervenções elas são muito
personalizadas, de modo que a intervenção não é a mesma, diferente do fármaco. E aí acaba ficando mais difícil de você fazer uma equalização dessas várias pessoas que estão recebendo a intervenção. Então, a gente tem muito mais pesquisa daquilo que a gente chama de delineamento do sujeito único, que o indivíduo é o controle dele mesmo. Você acompanha o desenvolvimento de um indivíduo a partir de uma intervenção. Aí você faz isso de novo, em várias situações para você ter uma confiabilidade nesse dado. Mas, quando você está falando de salas comuns, de escolas comuns, de educação geral, você tem uma coisa que é uma coisa unificada, vamos dizer assim, uma variável que a gente introduz em sala de aula que é mais ou menos padronizada, que é a aula. A rigor, se eu fosse falar como cientista aqui, eu diria que a aula, essa construção aí que a gente criou historicamente, ela não é o ideal em termos de educação. O ideal seria que cada um tivesse uma educação que fosse individualizada, porque você conseguiria perseguir muito mais aí objetivos individualizados. Mas isso é uma percepção aqui mais ampla, é uma outra discussão. De um modo geral, é isso que nós temos. Nós temos um professor que vai numa escola e dá uma aula, certo? Essa aula ela está introduzindo a mesma variável para uma série de estudantes, de pessoas diferentes, que têm diferentes histórias e que aprendem de maneira diferente aquilo ali, ok? Pois bem, esse grupo aí grande seria muito difícil de eu randomizar entre eles. Por exemplo, vamos imaginar que eu diga assim, olha, aula com tal característica é melhor, por exemplo, com música. Ela é superior a uma aula sem música, ou ela é superior a uma aula em que se utilize um outro recurso, sei lá, um recurso de filme, né? Como é que eu faço para comparar essas duas variáveis se na sala de aula ou eu dou uma aula com filme ou eu dou uma aula com música? Eu não tenho como separar aqueles alunos e cada um receber uma aula diferente. Eu randomizá-los ali na sala de aula. Não tem como eu, dentro da mesma sala de aula, entregar uma coisa para um ou outra coisa para outro. Até tem em algumas situações muito específicas, mas não é esse o caso, tá? Eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que é interessante, que poderia ser interessante. Mas, nesse caso aqui, não dá. Então, não tem como eu dividir individualmente o grupo e randomizar o grupo individualmente. Mas o que eu poderia fazer? Eu poderia fazer a randomização por clusters. O que significa isso? Significa que eu vou considerar como sujeito da minha pesquisa, como participante da minha pesquisa, não o indivíduo, mas a sala de aula ou a escola. Pode ser um ou pode ser outro, tá bom? Então eu digo assim, por exemplo, olha, eu recrutei aqui para a minha pesquisa 500 salas de aula, por isso que eu disse que o ideal seria que os municípios e estados fizessem isso, né? Eu tenho 200, eu tenho 100, eu tenho 50 salas de aula, ok? Eu tenho aqui, digamos, 100 salas de aula de primeiro ano, que eu quero testar uma hipótese aqui que diz respeito a uma prática para alfabetização, por exemplo. Então, eu tenho 100 salas de aula. Beleza, ok. Eu posso, nessas salas de aula, pegar esses alunos, digamos que essas 100 salas de aula desse aí, digamos que eu tivesse 30 alunos por sala, em média, eu tivesse 3.000 alunos. Eu consigo pegar o nome desses alunos e randomizar de modo que 1.500 receba, 1.500 não receba? Não. Por quê? Porque se eu estiver dentro da mesma sala de aula, meio a meio, como é que eu vou entregar coisas diferentes? Eles vão se comunicar, um vai ver o outro. Não dá para dizer assim, não, vamos ali no cantinho que eu vou fazer isso aqui com vocês. Vamos aqui no cantinho que eu vou fazer outra coisa com o outro. Eu posso até elaborar isso, o cientista pode até elaborar isso, mas na sala de aula não vai acontecer isso, né? Daí a importância também do cientista conhecer a realidade, né? Conhecer lá, nesse caso, o chão da sala, né? Não dá para fazer isso, não é possível. Pois bem, e aí o que ele pode fazer então? Ele pega o nome dessas salas, primeiro A da escola tal, segundo A da escola tal, terceiro A da escola tal. Pega todas essas salas, mistura e randomiza as salas de aula. Ou, se tiver uma quantidade ainda maior, se tiver escola, randomiza a escola. Depende de como que é entrega a intervenção. Eu já vou explicar isso já. Ele pode randomizar isso. Porque aí ele pode dizer assim, olha, 50 salas de aula, essas aqui vão trabalhar com essa metodologia. 50 salas de aula, essas aqui não vão trabalhar com essa metodologia. A gente não vai implementar essa metodologia. Bom, se eu randomizei por cluster, portanto não é por indivíduo, é por agrupamento. Eu randomizei por sala. Eu tenho uma avaliação
nesse caso, do comportamento de leitura e de escrita antes de começar a intervenção. E aí eu vou procurar, né, as avaliações estatísticas da sala. Então, eu vou pegar uma sala e vou analisar estatisticamente qual é o resultado daquela sala, de um modo geral, incluindo aí, portanto, todos os estudantes dela. E eu vou fazer isso com todas as salas antes de começar a intervenção. Vou fazer depois de terminar a intervenção. E vou fazer a análise estatística comparativa dos dois de uma maneira cega. Ou seja, quem está fazendo a análise não pode saber quem são as salas que tiveram acesso à intervenção e quem não teve acesso à intervenção, para evitar o enviesamento, ou para reduzir o enviesamento, né, que a gente tem. Que né, a gente vai puxar a sardinha aí para aqueles que fizeram parte da intervenção, porque isso é natural, esse enviesamento é natural da perspectiva humana. Né? Pois bem, então essa é uma excelente forma de eu avaliar se uma coisa é melhor ou não. Um ensaio controlado randomizado por clusterização. O que vai diferenciar se eu vou utilizar uma sala ou uma escola? A pergunta é, qual é a intervenção? Porque o que acontece é o seguinte. Vou dar um exemplo aqui, quando não precisaria ser clusterização. Existe um negócio chamado sussurrofone, que é uma coisa que tem município aí comprando, pagando para curso, um monte de coisa. Que é um cano de PVC com um joelho aqui, né, é para ficar tortinho aqui, e aí o indivíduo fala aqui, e aí tem uma corrente de ar que vai até o ouvido. Aí, supostamente, quando eles se ouvem melhor, eles têm maior consciência fonológica. A consciência fonológica está positivamente correlacionada à habilidade de leitura. Então, supostamente, o indivíduo vai aprender a ler e escrever melhor. Mas isso é uma ilação. Ninguém nunca usou isso aí e testou os resultados para ver se isso funciona ou não. É porque aí tem o mercado dessas coisas que não tem evidência, que circulam na educação, que é 99% do que se faz na educação. Bom, isso aí, por exemplo, o meu município comprou formação, comprou tudo isso aí sem ter nenhum dado de que isso funcionava. Eu não estou dizendo que funciona ou que não funciona. Eu estou dizendo que não dá para dizer isso só porque, derivadamente, a gente sabe que a consciência fonológica está positivamente correlacionada à habilidade de leitura e de escrita. Tá? Bom, mas se eu fosse fazer uma pesquisa com sussurrofone, como é que eu faria? Eu faria assim, vou explicar. Seria bom se eu tivesse um aqui, mas enfim, não tem. Eu pegaria esse cano de PVC desse jeito que está aqui, eu faria um cano um pouco diferente, em que dentro dele, nas bordas aqui, eu colocaria um revestimento mais pesado, em 50% desses canos. Mas ele seria a mesma coisa, mas ele seria mais pesado. Por quê? Porque eu pegaria a outra metade e faria ele maciço por dentro, sem ter a passagem de ar. E aí eu faria o teste com decibelímetro, falando aqui, vendo quanto que sai de voz aqui, para ver se de fato ele não leva mais voz. Porque se eu falo aqui, ó, eu posso estar com alguma coisa aqui, mas ela não está aumentando o que eu estou ouvindo. Se ele for maciço, provavelmente isso também vai acontecer. Talvez eu tenha que colocar outro material, não importa. Eu vou testar né, eu conseguir algum material. Claro que, idealmente, aí eu teria apoio de algum engenheiro de materiais, né? Para que o indivíduo fale aqui e não tenha efeito nenhum sobre o que ele ouve. Ou seja, ele vai ouvir exatamente a mesma coisa que se ele não tivesse com isso aqui, ok? Para metade que está lá com o maciço. A outra metade vai ter um que, de fato, vai funcionar, né? Vai levar mais som, mas ele vai ter alguma estrutura modificada para ficar do mesmo peso do outro maciço, para ninguém saber distinguir qual é qual, ok? Bom, aí eu pegaria todas as crianças, aí eu pegaria crianças individualmente, e não por clusterização. Pegaria individualmente um monte de crianças, diga 1.000 crianças, eu tenho 1.000 sussurrofone, 500 de verdade, 500 maciços, né? Que não funcionam, como se fosse um placebo, né? Pegaria esses 1.000, sortearia as crianças, e eu posso entregar na mesma sala, para metade dos alunos, o de verdade e o que não é de verdade. Por quê? Porque, neste caso, não diz respeito à aula, mas diz respeito ao equipamento. E esse equipamento ele pode funcionar ou não, e não vai dar para discriminar, porque quando você pega neles, o peso é o mesmo. Né? A única questão é que teria que ter aí a instrução para os professores de que cada indivíduo teria que usar especificamente o seu sussurrofone, e não o do colega. Né? Só isso. E aí faria o registro e faria a comparação individual entre aqueles que usaram o sussurrofone e aqueles que não usaram. Eu diria mais ainda. Eu
eu faria essa intervenção por um bimestre. No segundo bimestre, eu trocaria o sussurrofone. Quem pegou o de verdade pega o outro, quem pegou o outro pega o de verdade. É um cruzamento que você faz aí fica mais forte ainda, ficaria ainda mais forte o delineamento. Se o sussurrofone de fato foi efetivo, aqueles que usaram no primeiro bimestre teriam um ganho e depois esse ganho desaceleraria. E os indivíduos que usaram o placebo no primeiro bimestre não teriam muito ganho e acelerariam no segundo bimestre. Esse é o resultado previsível, que inclusive a gente pode descrever no projeto para poder fazer uma pesquisa como essa, né? Bom, mas voltando aqui para o ensaio controlado randomizado por cluster, por agrupamento. Existe, de fato, uma série de possibilidades de enviesamento. Tem um artigo muito interessante de 2005 que analisa essas hipóteses de enviesamento, né? É um artigo muito, muito bacana. Eles compararam aqueles ensaios controlados por cluster por ensaios controlados randomizados individuais, né? Para pessoas que usavam protetores de quadril. E aí eles viram que havia, sim, uma possibilidade de enviesamento desses clusters, né? Isso é no campo da medicina, né? Mas talvez a gente possa aplicar também para o campo da educação. Porque tem algumas ferramentas que você pode enviesar na hora de você aplicar. Por exemplo, você pode ter um problema de amostragem. Por exemplo, quando você vai selecionar as escolas ou as salas de aula que vão participar dessa pesquisa. Se a ideia é fazer uma afirmação que seja generalizada, é preciso que esse grupo, esses participantes, sejam uma amostra real da população. Então, às vezes, você vai lá e pega só um tipo de escola, vamos imaginar assim, eu vou fazer uma pesquisa como essa. Onde? Eu vou fazer no Colégio Ângulo do Brasil. O Ângulo decidiu fazer. Tá bom, mas qual é a generalidade dessa afirmação? Essa afirmação não vale para toda a educação. Por quê? Porque você está trabalhando com um grupo muito específico, que não representa toda a educação brasileira, né? Então, precisa pensar em termos de amostra. Qual é a amostragem? Pode ter vários outros problemas também, não só na amostragem, né? Mas pode ter também na hora de randomizar, pode ter uma série de outros problemas na hora de avaliar, né? Que podem enviesar a pesquisa. Eu vou deixar o artigo aqui para vocês, quem quiser ler um pouco mais sobre essas possibilidades de enviesamento, tá aí. Mas eu vou dar um exemplo aqui para vocês, só para vocês terem aí uma noção real, né? De uma pesquisa com essa metodologia no Brasil. Ela não está publicada em português, está publicada em inglês, mas ela é bem interessante, se chama Leitura... Eu vou falar o nome em português, tá? Mas ela é em inglês. Leitura em voz alta e desenvolvimento infantil. Um ensaio controlado randomizado por cluster no Brasil. É da galera do Alfa e Beto, que é um instituto super respeitado, super sério, que trabalha com educação baseada em evidências, né? E eles fizeram essa pesquisa fazendo o seguinte, eles fizeram uma divisão, e aí pegaram uma série de escolas, em que eles faziam um treinamento parental para leitura em voz alta em casa. Então, eles treinavam os pais para fazerem essa leitura, pegavam lá uns livros, né, uma literatura, e faziam esse acompanhamento. Aí tinha tirada de dúvidas, tinha um workshop mensal na escola. Por quê? Porque aí a variável vai atingir todo mundo ali. Era difícil você pegar na escola e falar, só vai o pai de fulano, o pai de ciclano, beltrano, não vai. Até porque você não consegue nem controlar se esses pais depois iam se comunicar por outro meio e isso ia ficar generalizado lá na escola. Então, você não conseguiria controlar essa variável. E eles pegavam a escola, portanto, e davam aquilo ali para a escola inteira, né? Uma espécie de uma aula, um acompanhamento para toda a escola. E aí, eles mediram uma série de habilidades e teve um ganho extraordinário para aqueles indivíduos que tinham esse treinamento parental, né? Mostrando que esta é uma prática muito interessante que nós deveríamos adotar, né? Deveríamos adotar na educação pública, mas temos vários problemas para isso acontecer no Brasil, especialmente porque no Brasil, de um modo geral, não se usa pesquisa como referência para poder implementar políticas de educação. Mas o fato de nós termos pesquisa com essa natureza no Brasil, publicada por brasileiros, e com resultados positivos, né, e de uma instituição tão reputada como o Instituto Alfa e Beto, isso é um sinal muito positivo, né? Eu estava esses dias vendo aqui na internet, vendo algumas coisas sobre educação baseada em evidências e vi, por exemplo, alguns encontros sobre o
o tema, que estava lá, né, com a Setúbal, que agora fez parte do GT, não sei se vai fazer parte do governo. Eu vi a Isolda Sela, que agora vai fazer parte do Ministério da Educação, né, falando sobre educação baseada em evidências, o que eu acho que é um fator muito positivo, né? Nós já tivemos, no governo que se encerrou, também uma série de discussões só especificamente no campo da alfabetização, mas ainda assim elas aconteceram e foram muito importantes, e esses outros profissionais agora que conhecem esse debate, né, discutindo isso no campo da educação básica, são fatos bem positivos, e acho que isso deveria estar, esse tipo de pesquisa especificamente que eu estou dizendo aqui, deveria estar na rotina de todo gestor. Na rotina do gestor fazer uma série desses experimentos cotidianamente, né, para testar uma série de hipóteses, uma série de políticas. Por exemplo, agora, São Paulo, a Prefeitura de São Paulo, fez uma orientação do grupo pedagógico para que as escolas não aceitassem ATs, acompanhante terapêutico, para as crianças com autismo, né, nas escolas. E aí, houve uma série de questionamentos, né, sobre isso, né, isso tem sido chamado como uma orientação da exclusão. É um absurdo, é um terraplanismo completo, né, uma coisa que está contrária a toda a pesquisa científica publicada no mundo inteiro. Mas eu acho que, pelo que acompanhei dos questionamentos que foram feitos pelos políticos e tal, a pergunta mais importante não foi feita. Que era assim, com base em que vocês tomaram essa decisão? Assim, em qual dado? Porque o discurso deles é que isso atrapalha as crianças com autismo. Atrapalha os professores, atrapalha a educação. Tá, vamos dar um crédito. Tá dizendo que atrapalha? Onde que você verificou essa informação? Como é que você chegou a essa conclusão? Porque as pessoas que escreveram isso não estão em sala de aula. Porque poderia ser assim, estou em sala de aula, o indivíduo está falando muito da sua experiência pessoal, né? Está generalizando inadequadamente, mas você entende a noção. Mas não é isso. Não é a pessoa que está em sala de aula que está... Porque eu conheço muitos professores, por exemplo, de São Paulo, todos eles, e de outros lugares também, querem muito que tenha esse outro profissional. Às vezes até inadequadamente, até quando ele não deveria existir. E ele está dizendo que para mim que atrapalha o professor. De onde que produziu esse dado? Veja aí, um ensino que se baseia em um tipo de afirmação que é tirada de vozes da minha cabeça. E que poderia ser feito por meio de uma randomização. Eu randomizo, pego metade das escolas e eu aceito, pego outra metade das escolas e só coloco profissionais que são da própria escola, e aí a gente mensura esses resultados. A gente mensura dados de aprendizagem, mensura dados de sociabilidade, né, de habilidades sociais, mensura dados de validação social, de como esses sujeitos e seus pais estão entendendo, estão percebendo essa experiência, os professores também. Aí eu posso tomar uma decisão fundamentada em dados, né? Mas estamos muito longe aí ainda, mas eu tenho esperanças que isso pode ser modificado, mais ou menos, né, em maior ou menor profundidade nos próximos anos. Em parte por conta desses indivíduos que eu falei, que eu dei como exemplo, em parte e sobretudo pelas transformações que podem eventualmente ocorrer nos municípios, que é onde a coisa realmente pode ocorrer. Eu acredito que exista um movimento de introdução desse conceito de práticas baseadas em evidências em muitos municípios. Tá bom? Um grande abraço, gente. Tchau para vocês. Não esquece de curtir, compartilha nos grupos aí, os grupos de profissionais, os grupos de gestores, e a gente vai conversando. Um grande abraço. Tchau.